Olá pessoal, muito bom dia. Está começando mais um Bom Dia Mercado aqui no canal do Theo, um canal sobre trade esportivo. Já estou aqui tomando meu café. Vou conversar com vocês para a gente decidir juntos, né, o que fazer, quais são os melhores cenários para trabalhar nessa quarta-feira, dia 23 de setembro. Vou falar também um pouco dos meus trades da terça-feira, dia 22. E queria agradecer vocês nos comentários pela quantidade de informação que vocês mandam em relação a alguns times que eu não costumo acompanhar. Isso me ajuda muito. Então, meu mês de setembro tá muito bom, tá sendo um mês espetacular e eu devo muito a vocês também. Para quem me pergunta muito de número em relação aos meus números, o meu mês de setembro hoje ele está batendo 11,25% de rendimento. Tá? É um mês espetacular. Tem gente que acha pouco. Para mim é assim, tá muito acima da média. Né? Inclusive eu venho de alguns meses acima da média, graças a Deus. E, e é isso, tá? Então vamos lá. Depois no final do mês eu faço um estudo maior desse meu trabalho aqui nesse mês. Bom, começamos com o Krasnodar PAOK. Eu comecei o dia escapando de tomar um head muito grande nesse jogo aqui. Eu peguei uma boa situação do Krasnodar, foi por volta desse, provavelmente aqui, ó. Eu peguei uma situação onde o Krasnodar deu uma sequência de três ataques perigosos. Eu estava dentro do mercado, a odd até desceu. E eu sei que o time do PAOK é um time de bom contra-ataque, que é um time muito bem organizado para saída de contra-ataque, mas eu achei o Krasnodar muito bem naquele momento, estava conseguindo neutralizar e entrei. Talvez por saber da qualidade do PAOK, e aí é bom da gente ter o conhecimento, né? Ter visto o PAOK contra o Benfica. Na primeira chegada do PAOK eu me assustei. Eu falei, vou fechar minha posição. E se eu não tomo essa decisão rápida, igual eu tomei, no lance seguinte que o cara bateu o lateral, o PAOK acabou marcando, eu teria mamado esse gol. O primeiro jogo do dia eu teria mamado o gol do PAOK. Então foi, fui muito feliz aqui de fechar esse trade. Ainda fui agraciado de conseguir fechar na mesma odd que eu entrei. Não perdi nada, né? E nesse match odds eu já não mexi mais. Então foi uma situação assim complicada de trabalhar esse jogo aqui do PAOK, né? Quase tomei esse gol. Eu costumo comemorar como se eu tivesse pego, né? Não tomar um gol, cara, é muito bom. Então consegui escapar e já não mexi no match odds mais aqui. No Maccabi Tel Aviv com o Salzburg, olha, o Maccabi Tel Aviv jogava muito mal praticamente o jogo inteiro. Marcação à distância, igual eu falei para vocês, muito espaço. O mesmo jogo que o Maccabi tinha feito no último confronto da Champions. O Salzburg foi muito displicente, demorou demais a marcar gol, né? Saiu perdendo no comecinho, demorou demais a virar o jogo. Poderia ter goleado, poderia ter saído mais gols. Eu fiquei com uma free bet na goleada, se eu não me engano, não sei, não lembro se eu free betei. Mas entrei com uma coisinha muito pequena porque eu não tenho método de goleada. Inclusive, mandar um abraço para o PC lá do Discord que tem, eu não tenho. E trabalhei no over à frente nesse jogo. Também não consegui pegar. Foi no over à frente? Não, foi no limite. Também não consegui pegar nada aqui. Teve muita defesa do goleiro, muita bola na trave, mas nada. E no final do jogo também vim buscar um gol aqui no Slavia Praga com o Midtjylland. Também nada. Então foi uma tarde ruim para mim. Começou com uma tarde meio fraca, né? Depois viemos para a Libertadores. Flamengo fez um jogo muito melhor do que eu esperava, porém o Barcelona ele é muito pior do que eu imaginava em sua casa. Peraí. A minha ideia para esse jogo era trabalhar no Lei Flamengo. Inclusive cheguei a fazer Lei Flamengo no pré-live, peguei uma boa correção. Depois a odd começou a retornar no live, eu já não estava lá. Começou o jogo o Flamengo com muito espaço para contra-atacar, com muito espaço para poder jogar, com muito espaço para correr. O Barcelona bem parecido com o Maccabi, né? Marcando bem de longe. O Pedro fez o primeiro gol aqui aos 6 minutos, eu não estava dentro, né? E depois eu peguei o back Flamengo por volta de 1,40 e quase 1,50. Fiquei uma boa exposição no back Flamengo. Quando o Flamengo começou a dar uma recuada, provavelmente aqui, ó. Quando o Flamengo, foi mais ou menos aqui que eu entrei no back Flamengo, né? Quando o Flamengo começou a dar uma recuada aqui, eu falei, não, vou fechar minha posição, não tô afim de tomar. Já lembrei do jogo do PAOK, né? Não tô afim de tomar um gol do Barcelona de Guayaquil, porque o Barcelona tava jogando muito mal. Foi fechar a posição, cara, não deu nem um minuto. O gol do Arrascaeta. Aí beleza. Não pegou, não pegou, né? Eu já tava no 4,5 nesse jogo.
Eu entrei no 0 a 0, se eu não me engano. Não, entrei depois do 1 a 0. Tava com muito espaço para gols. E não deu para pegar esse 4,5, mas estava freebetado. Era uma boa odd, mas fiquei freebetado, não perdi nada. Então foi um jogo onde eu fiquei 0 a 0, tá? Não entrei no final no over limite. Falando em limite, peguei o limite do HT no jogo do Tigre com Bolívar. Depois no final eu ia entrar no limite do jogo do Tigre e Bolívar de novo, mas a odd estava muito baixa. O mercado muito amassado, porque o jogo não tinha meio campo. Cara, o Bolívar perdeu um caminhão de gols. O Tigre perdeu um penal praticamente no último lance. Foi um jogo assim, barata voa total para quem gosta de jogo maluco. Só que as odds estavam muito amassadas, então eu fiquei de fora. Não peguei over limit no segundo tempo, peguei só o do HT. Estudiantes de Mérida. Aqui o Nacional, como bom time uruguaio, fez 2 a 0. Recuou, eu consegui entrar ali ao Nacional, só o Mérida jogava. Peguei o primeiro gol do Mérida, 2 a 1. Freebetei a posição, estava numa boa freebet. Só que aí depois o Nacional ainda foi lá e fez mais um de penal e ficou nisso, tá? Se eu não me engano, eu também não entrei no jogo do Mérida com o Nacional no limite, porque a odd também estava baixa para mim. Acabei não. Acho que era o mesmo cenário do jogo do Tigre, mas acabei ficando de fora. E aí viemos para Júnior Barranquilha e Independente Del Valle, o melhor jogo do dia para mim, né? Comentei com vocês aqui, olha, acredito que a odd do Júnior está baixa, pelo que eu vejo Del Valle jogando. Até próximo do horário do jogo eu não estava entendendo. Saiu a escalação, eu entendi. Del Valle com muitas reservas, né? Mesmo assim, o Júnior começou muito mal o jogo e deu para trabalhar no lay ao Júnior Barranquilha aqui, eu estava lay. Tomei uma situação de perigo muito clara de gol. É bom salientar isso daqui. Foi inclusive esse Valência aqui que perdeu. Eu estava cheio no lay ao Barranquilha. E eu podia ter mamado aquele gol do Barranquilha, né? Podia sim. Foi uma falha do zagueiro do Del Valle. O cara saiu de frente pro gol. Ele, o goleiro, ele chutou para fora. De novo eu escapei de mamar aqui, né? E aí, logo depois o Del Valle fez o gol, então eu acabei conseguindo pegar esse gol, mas logicamente eu não estava tão cheio, né? Depois desse susto eu comecei a sair da posição devagarzinho. E eu consegui pegar esse primeiro gol aqui do Del Valle. E aí com lucro no jogo foi mais fácil de tomar decisão. Só que depois que o Del Valle fez o primeiro gol, o Del Valle simplesmente abdicou de jogar. Ele falou: "Ah, quer saber? Fica com a bola aí". E à medida que o primeiro tempo ia passando, olha como é que o crescimento do Júnior foi acontecendo, ó. Chegou no final do primeiro tempo, só o Júnior Barranquilla jogava. O Del Valle não passava do meio. Era um claro sinal de que o Del Valle estava cagando pro jogo, porque é um bom time, tem um bom contra-ataque, mas simplesmente não quis usar. E eu fiz o quê? Eu poderia ter trabalhado no lay ao Del Valle, mas eu já achei aquela odd muito alta, porque todo mundo viu, né? Ela começou a subir. Então eu peguei uma pequena parcela do lucro que eu tinha pegado do lay ao Barranquilla e coloquei no back ao Barranquilla, peguei um empate e fui para o segundo tempo fechado, né? Encerrei a posição. E comentei no áudio no Telegram, falei, olha, inclusive meu Telegram vai estar aqui embaixo. Falei, ó, se continuar desse jeito, com o Del Valle cagando pro jogo, eu acho que eu vou trabalhar alguma coisa de novo a favor do Barranquilla ou ler o Del Valle. O jogo começou, não tava aquela pressão toda do Barranquilla no segundo tempo, mas o Del Valle continuava cagando pro jogo. Então eu comecei a trabalhar no lay o Del Valle. Aqui peguei esse segundo gol do Barranquilla, essa virada, e foi muito bom, porque aí no match odds eu já estava com um resultado muito bom. Não peguei nenhum dos 3 gols cheios, mas peguei os 3, né? Então a somatória é muito boa. Depois desse 2 a 1, eu trabalhei o over à frente, que foi o 4,5, achei uma odd excelente para o que o jogo me apresentava, ainda consegui pegar os 2 gols aqui, então bateu o 4,5, foi um excelente jogo. Não fiz nada no binacional com o River Plate, falei para vocês que no mínimo seria 4 a 0 aqui, chovendo molhado, né? O binacional horroroso. E aí fui fazer a LDU em São Paulo. Nossa, São Paulo se complicou demais nesse grupo aqui, olha só. São Paulo com 4 pontos, o River com 7. São Paulo vai ter que fazer um confronto direto lá na Argentina contra o River. A situação do São Paulo é muito difícil, muito. O São Paulo tem que ganhar do River ou empatar com o River. Depois, não, acho que nem empatando com o River já não dá certo, porque o River tem um saldo de gol fodido. A São Paulo vai precisar ganhar do River na Argentina. É uma situação complicadíssima. Eu comentei, o título do vídeo ontem era Flamengo e São Paulo precisam pontuar. Se o São Paulo tivesse pelo menos empatado aqui, a situação seria diferente, né? Porque você não deixaria a LDU
somar 9 pontos. Né? E olha que a LDU podia ter feito mais gols contra o Binacional. Nesse jogo da LDU, eu não fiz nada no primeiro tempo e fui fazer no segundo tempo. Tá? Quando eu comentei que ia entrar no over à frente no Telegram, já estava dentro do 4,5. Imediatamente depois que eu comentei para vocês que eu ia entrar, saiu o gol do São Paulo de 3-1. Eu freebetei a posição no 4,5 e entrei no 5,5, porque eu comentei ainda lá que o 5,5 ainda estava de valor, porque eu tinha acabado de enxergar valor no 4,5 e o 4,5 tinha saído. Então eu entrei no 5,5 também e também saiu o 5,5, freebetei e saiu os dois. Né? Saiu o 4-1 da LDU e depois o 4-2 com o golaço do Trellis, dando uma caneta lá. Então acabou batendo 4,5 e 5,5, ou seja, foi uma noite excelente e uma tarde não tão boa, mas foi um dia de sorte para mim. Tá? A gente também tem sorte. Eu não tomei o gol do Paok, podia ter tomado com stake cheia e ficar 50% para trás, e não tomei o gol do Júnior Barranquilla. Tá? Tive um pouco de sorte aqui. Vamos falar do dia de hoje, senão a gente não consegue falar. Olha, da Champions de hoje eu conheço muito pouco. Tá? Eu realmente não acompanho muitos times. Ó, por exemplo, o Ghent e o Kiev são times que eu não acompanho tanto. Não sei leitura de jogo aqui. Molde, de vez em quando, ou Molde, né? De vez em quando eu acompanho, mas não nem tanto. Tem até aqui marcado para acompanhar. Ó, vai jogar contra o Frank Varazzi, que jogou contra o Zagreb, né? Eliminou o Zagreb. Um bom time para gols. É jogo para gols, na minha opinião, né? Se bem que agora com essa coisa de 2 ida e volta, você acaba dando uma diminuída no ritmo. Então tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente está lá buscando 4, 5 gols e os times estão guardando para o próximo jogo. Então, cuidado. E o Olympiacos de novo, aí caramba. E o Olympiacos jogando contra o Omonia do Chipre. O Olympiacos é um timaço, a gente sabe disso. Começando a 1,50 aqui. Mas talvez essa Champions aqui eu pule. São times realmente que me falta conhecimento. Tá? Pode ser que eu pule essa Champions League e também vou pular a Europa League, que são times aqui que eu também não acompanho. Então, no máximo que eu vou fazer é o molde contra o Frank Varas. Beleza? Aí vamos para Libertadores. Começamos às 19h15 com Atlético Paranaense e Colo-Colo. O Colo-Colo, deixa eu colocar aqui, ó. O Colo-Colo tem 6 pontos, o Atlético Paranaense 6 pontos. Esse time do Colo-Colo contra o Peñarol não foi um time besta. Foi um time que apresentou muita situação de perigo, foi um time que apresentou muita oportunidade nos espaços, contra-atacou muito bem o Peñarol e é um time que vai forçar essa defesa do Atlético Paranaense em casa. Mesmo o Atlético Paranaense sendo super favorito aqui, com uma cotação próxima de 1,60, 1,65, eu acho que o Atlético Paranaense sofre gols aqui contra o Colo-Colo. Viu? Essa defesa do Atlético Paranaense ainda não me convenceu. Ainda é um time que está em formação, depois de tanta mexida. Tá? Toma cuidado com o Colo-Colo, que é um bom time de contra-ataque aqui. Pode até valer um back Atlético Paranaense no início do primeiro tempo, acho que pode dar leitura para isso, mas toma cuidado que o Colo-Colo é um bom time. Depois temos Defensa e Justiça contra Clube Olímpia. O Olímpia fez um bom jogo contra o Santos no 0-0. E o Defensa fez um jogo aceitável contra o Delfim, porque o Delfim é horroroso, né? Tem que fazer mesmo. Essa odd de 2,10 contra o Defensa, a hora que eu vi, eu acho que ela estava um pouquinho mais alta, ainda deu uma descida. Essa odd de 2,10 contra o Olímpia, eu acho que é um pouco forçada do Defensa. Acho que essa odd do Defensa podia estar um pouco mais alta. É um bom time de contra-ataque, é um bom time propondo o jogo, mas o Olímpia não é besta. Contra o Santos, o Olímpia jogou muito bem. Eu vejo um possível jogo para gols aqui. Tá? Eu vou marcar para fazer. Caracas e Libertad envolve o grupo do Boca Juniors, que já está liderando o grupo, mesmo com aquelas situações todas lá de Covid que o clube teve. O Caracas acho que virou para cima do Medellín no último jogo, vai jogar contra o Libertad que perdeu para o Boca e não apresentou muita dificuldade para o Boca. É um jogo que eu vejo com muito mais facilidade talvez para o lado do Libertad, mas nunca se sabe, né? É confronto direto. Se o Caracas vence o Libertad aqui, a coisa embola para os dois. É um jogo que eu tenho tendência a deixar de lado, o famoso escanteado, né? Se estiver muito bem, se estiver muito aberto, pode ser que eu faça. Beleza? Depois temos Palmeiras, Guarani e Palmeiras. Palmeiras jogando fora de casa de novo na Libertadores. Deve adotar, na minha opinião, a estratégia que fez contra o Bolívar.
que foi um time muito mais compacto, muito mais recuado, jogando no contra-ataque com velocidade, inclusive fez isso muito bem, só que o Guarani é muito superior ao Bolívar, na minha opinião. Tá? O Bolívar ele é muito mais um time de trocação do que um time de propor jogo, e o Palmeiras forçou o Bolívar a propor jogo. Né? Eu acho que o Guarani ele tem um pouco mais de qualidade que o Bolívar, mas essa vitória do Palmeiras fora de casa contra o Bolívar já influenciou na cotação do Palmeiras, que está um pouco mais baixa aqui. É jogo para back Palmeiras? Não sei, isso aqui é jogo totalmente para o live, né? Para leitura de jogo. Beleza? Mas o grupo do Palmeiras está bem encaminhado ali. Acho que Guarani e Palmeiras eles destoam dos restantes. Né? Depois temos no grupo do Grenal, América de Cali e Universidade Católica. Deixa eu colocar aqui para vocês a situação do grupo. O Cali tem 3, a Universidade Católica tem 3. Para os brasileiros, para o Grêmio e para o Inter, a melhor situação seria um empate aqui entre a América de Cali e a Universidade Católica. Né? Mas, como nem todo azar é pouco, a gente pode ter uma complicação de um deles se um dos dois aqui sair vencedor. Você imagina, já tem 6 pontos. No Grenal, se der empate, o Grêmio, por exemplo, já perderia a liderança, a segunda colocação. Né? Ou seja, o grupo pode embolar ainda mais. Tomara, para os brasileiros, tomara que dê empate aqui. Mas é um jogo que eu pretendo acompanhar pela necessidade. Eu vi o jogo do Universidade Católica contra o Grêmio. O Grêmio sofreu demais nos contra-ataques da Católica. E o América de Cali também apresentou uma grande dificuldade para o Inter. O Inter só foi marcar lá no finalzinho com um gol de desvio. Né? Então pode ser um jogo interessante aqui. Pela necessidade, pode ser um jogo que eu vá trabalhar o mercado de gols. E aí temos o Grenal, o jogo tão esperado do dia, o melhor jogo para mim, de longe. Tive a oportunidade de ver um ou dois, acho que foram, não lembro se foi um ou dois Grenais na arena. Ainda quero ver um Grenal ainda lá no estádio do Inter. Quero ter essas duas sensações. Infelizmente no Grenal que eu fui acabou tendo muita expulsão, mas é o que eu espero para esse tipo de Grenal aqui. Tá? A situação do Grêmio hoje não é boa. O Grêmio vem de derrota na Libertadores, vem pressionado no Brasileirão. O Renato vem pressionado entre aspas, né? Mas a gente sabe que Grenal é outro universo. Esquece tudo que está acontecendo, esquece tudo que está rolando em relação à pressão. O Grenal é outra parada. O Grenal lá no Sul ele tem já a potência e a capacidade de eliminar qualquer fase ruim, né, de segurar treinador até o final do ano, igual o pessoal fala, ainda mais sendo um Grenal de Libertadores. Né? É um Grenal, se o Inter vencer o Grêmio aqui, é capaz do Renato Gaúcho não cair, como o pessoal tem falado, não cair hoje, mas cair, por exemplo, depois do jogo do Brasileirão, para não dar esse gostinho para o Inter de que foi o Inter que derrubou. Mas a gente sabe que perder o Grenal aqui é vala. Né? E o Inter, se perder do Grêmio, cara, o Grêmio assume, praticamente cola na liderança, né? Espanta toda a má fase, o Renato já vira rei de novo, já põe o Grêmio, já dirige o Grêmio aí pelo menos até o final do ano. Então, é uma coisa à parte, não dá para cravar favoritismo aqui. Eu acho que vai ter muito pouca bola rolando e muito mais pancadaria. É um Grenal de muita tensão. Eu quero assistir esse jogo. Tá? Eu vou até dar uma olhada aqui se tem outro jogo bom às 21h30. É só o Palmeiras mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse stream do Grenal do lado e provavelmente eu vou só assistir esse jogo. Tá? Eu só vou fazer alguma coisa se tiver alguma coisa muito clara mesmo. Mas a situação, o que eu quero mesmo é não assistir, é não trabalhar esse jogo, não mexer, não abrir meteose nem nada. É assistir. Tá? E é um jogo muito pegado. Então, se você pretende trabalhar meteose, toma muito cuidado aqui. Beleza? E por último temos Aliança Lima e Racing. Aí já é um outro grupo, né? O grupo do Nacional. Esse aqui pouco me interessa, não vou fazer esse jogo, vou tirar aqui. Se ficar muito bom para gols, eu posso até dar uma olhada, mas não pretendo. Então, ó, dos que eu falei lá em cima, não vou acompanhar o Dinamo com o Gent, não vou acompanhar. Tá, eu vou deixar esses dois aqui do Olympiacos porque ainda tem uma cotação boa. Aqui na Copa Itália não vou fazer nenhum, depois eu desmarco isso tudo aqui. Atlético Paranaense colocou lá, acho que é um jogo para gols. Defensa e Justiça com o Olímpia também acho. Caracas e Libertad, tô inclinado a não fazer, tá? Mas pela necessidade do Libertad, talvez valha a pena, confronto direto. E esse resto aqui eu quero dar uma olhada. E por último temos o Brasileirão, penúltimo, né? Corinthians
e Sport Recife e Corinthians, fora de casa. Corinthians ainda com treinador interino, a gente não sabe se o Coelho vai ser efetivado ou não. Cotação do Corinthians aqui próximo de 2,80. O Sport vem de um bom resultado contra o Fluminense, sofreu para ganhar do Fluminense, meu Deus do céu. Colocação aqui, Sport em 10º, Corinthians em 13º, jogo totalmente para leitura, não tem nem o que falar aqui, não tem nem o que puxar como análise aqui. Vou falar o quê? Né? O Corinthians fez um excelente jogo contra o Bahia, aproveitando os espaços, mas também sofreu demais no final, quase tomou um empate. E a mesma coisa foi o Sport, quase tomou um empate, então cuidado. Copa do Brasil nós temos Ceará e Brusque, o Ceará ganhou o primeiro jogo, se eu não me engano foi 2-0, se eu não estou enganado. Deixa eu até conferir aqui para ver se eu não estou falando besteira. Ceará e Brusque 2-0 fora de casa, o Ceará vem bem tranquilo, bem na maciota mesmo, é um jogo que eu vou pular. Deixa eu desmarcar aqui. E aí temos Vascão da Gama e Botafogo, um jogo horroroso no primeiro jogo. Se eu não me engano, o Vasco perdeu esse jogo do Botafogo. Foi 1-0 para o Botafogo. Foi um frango, se eu não me engano, do goleiro. E o Vasco agora joga em casa com uma cotação de 2,30. O primeiro jogo deu sono. Tá? O Vasco é aquele time que não precisa de muita chance para marcar. Então ele ia contra-atacando na boa, ia na maciota. Esse jogo aqui o Vasco vai ter que propor jogo, vai ter que ir para cima, né? E aí o Botafogo pode jogar no estilo de característica que eu gosto do Botafogo, que é compacto, saindo para o contra-ataque, oferecendo bastante perigo para o Vasco. Tomara que seja um jogo aberto, tomara que seja um jogo bom. Beleza? Então eu fico por aqui. Espero que você tenha um excelente dia de trabalho por aí, gestão de banca sempre. Se você viu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, tem um curso aqui embaixo gratuito de trade esportivo, teoborges.com, do iniciante até o avançado. Faça. Tem a plataforma do Leitura para você trabalhar comigo todos os finais de semana. Inclusive tenho feito a Libertadores com o pessoal também por lá. E com várias outras pessoas. O Discord é muito bacana. E a plataforma do Leitura também vai te ajudar muito a melhorar a tua leitura de jogo e a validar validar mais rápido o seu método. E tem o meu canal do Telegram embaixo também, se você quiser acompanhar este cara horroroso aqui no mercado. Beleza? Então a gente se vê. Um abraço.